O que teria acontecido se a missão Ilha Parades tivesse sido bem sucedida e Marley conseguisse tomar os poderes do Titã Fundador e do Titã de Ataque? E qual seria o guerreiro marliano que herdaria esses poderes? E o mais importante de tudo, quais seriam as consequências desses eventos no universo de Shingeki no Kyojin? Vem comigo que é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Salve nação Otaku, aqui é o LM e hoje a gente vai teorizar o que teria sido de Attack on Titan se os guerreiros de Marley realmente tivessem cumprido a sua missão lá na primeira temporada do anime. Como vocês já sabem muito bem, o principal conflito de Attack on Titan começou quando os guerreiros de Marley deram início à sua missão de tomar os poderes do Titã Fundador, e a gente viu de perto todas as vezes que eles quase conseguiram concluir a missão, mas não conseguiram finalizar o trabalho por vários motivos. Na primeira temporada, 5 anos se passaram desde o primeiro ataque de Marley sobre a ilha, até que tudo muda quando Eren revela ser o portador do Titã de Ataque. Essa revelação teve as mais variadas repercussões, incluindo a suspeita do Irving de que haveria outros portadores dentro do esquadrão de reconhecimento e toda aquela disputa sobre quem ficaria com a custódia do recém-descoberto Titã. Olhando através dos olhos de Marley, o fato do Eren ser o portador do Titã de Ataque era uma grande oportunidade, porque agora os guerreiros sabiam exatamente qual era o alvo em que eles deveriam focar as suas energias. É claro que eles ainda não sabiam que o Eren também tinha a posse do Titã Fundador, mas nesse ponto, os 3 guerreiros mal podiam esperar para poder voltar para casa de uma vez e entregar algo de valor para o alto comando de Marley. Então, ao capturar o Eren, eles ao menos não estariam voltando de mãos vazias para casa. A Anne, em particular, queria muito voltar para Marley para rever o seu pai, o que explica a emboscada que ela armou para o esquadrão de reconhecimento durante a fatídica 57ª expedição. Depois de muita correria e muita luta, ela deixa o Titã de Ataque inutilizável por um tempo e é a partir daqui que a nossa teoria começa. Pra galera que acompanha o mangá, vamos assumir que essa é uma realidade alternativa onde tudo pode acontecer. E para vocês que acompanham apenas o anime, podem ficar tranquilos em relação aos spoilers, porque, como eu falei, isso é apenas uma realidade alternativa. Agora, tu deve estar se perguntando sobre essa camiseta épica do Titã de Ataque que eu tô vestindo por aqui, não é mesmo? Pois então, ela faz parte do grande anúncio que eu tenho para fazer para todos vocês que acompanham esse canal. A partir de agora, nós temos a loja oficial do canal, onde vocês podem adquirir as nossas camisetas e moletons exclusivos, com estampas criadas exclusivamente para vocês que compartilham comigo essa paixão por animes e principalmente Shingeki no Kyojin. Para adquirir a tua, é só clicar no link que eu botei aqui na descrição e se juntar à nação de otakus que curtem e apoiam esse canal. A nossa teoria começa imediatamente após a Anne derrotar o Eren numa luta corpo a corpo que ocorre numa área isolada da floresta, sem a influência de outros personagens. A única razão pela qual a Mikasa também tá lá é porque ela ouviu os gritos do Eren e voltou para tentar socorrer o seu crush. O mesmo acontece com Levi, que chega logo após a Mikasa. Todos os outros foram ordenados pelo Irving para se retirarem da floresta e ficarem em formação com o objetivo de voltar para dentro das muralhas, evitando maiores baixas. Voltando para Anne, ela tenta fugir da floresta levando o Eren na sua boca, com os Ackermans logo atrás dela. Na timeline original, o Levi consegue derrotar a Titã Fêmea com facilidade, mas acaba se machucando ao tentar proteger a Mikasa. Já nessa nova timeline que estamos teorizando por aqui, a única forma que a Anne poderia escapar seria se o Levi, de alguma forma, não fosse capaz de derrotar a Titã Fêmea, e a única forma realista disso acontecer seria se o Levi tivesse se ferido gravemente ao proteger a Mikasa. Vamos dizer que nessa fração de segundo em que o Levi reage à forte dor causada pelo ferimento, a Anne ataca o Nanika com força, fazendo com que ele voe em direção à árvore atrás dela. Esse golpe certamente mataria uma pessoa comum, mas conhecendo o Levi, ele certamente mandaria alguma manobra que lhe deixaria com apenas 2 membros quebrados. Apenas naquelas, né? Eu sei que o Irving é capaz de usar o equipamento de locomoção 3D com apenas um braço na timeline original, mas neste caso, o Levi quebrou tanto o seu braço esquerdo quanto a sua perna esquerda, tornando qualquer tentativa de locomoção bem mais difícil de ser executada. Apesar da Mikasa ser uma das melhores soldados do esquadrão, ela já demonstrou ao longo da batalha que não é tão veloz quanto o Levi, o que significa que agora a Anne tem tempo suficiente para endurecer tanto a sua nuca quanto a sua boca. Com todos esses ferimentos, o Levi não estaria mais em condições de lutar.
Ele percebe que a Mikasa não vai conseguir derrotar a Titã Fêmea sozinha e por isso ele ordena que retornem para o grupo, já que juntos eles teriam maiores chances de salvar o Eren. Afinal, ao se juntar com o resto da tropa, eles teriam mais cabeças pensantes, como o Erwin, por exemplo, que seriam capazes de pensar em algum plano mirabolante, assim como outros soldados que poderiam ajudar a parar a Titã Fêmea. Com isso, a Mikasa carrega o Levi usando seu equipamento de locomoção 3D, o que não seria muito difícil, já que o Levi não é lá muito pesado. Enquanto os dois Ackerman deixam a área, a Titã Fêmea permanece escondida, aproveitando a pequena trégua para regenerar o seu corpo com o Eren de refém dentro da sua boca. Avançando para fora da floresta, o Levi e a Mikasa se juntam ao resto do grupo e informam o Erwin sobre a situação. O comandante sabe que eles não podem voltar para dentro das muralhas sem o Eren, já que os poderes do Titã de ataque são essenciais para que eles consigam retomar a Muralha Maria. Perder o Eren nesse momento seria perder a melhor arma que eles têm à disposição para derrotar os Titãs. Ao invés de se retirar, o novo plano envolve armar uma emboscada para parar a Titã Fêmea enquanto ela tenta sair da floresta. Com base no trajeto que a Titã Fêmea percorreu até então, o Levi tenta prever em qual área a Titã deve sair. Para ajudar na missão, ela vai contar com o Mickey, já que ele tem um faro que permite perceber sempre que um titã está por perto. O esquadrão de reconhecimento recomeça imediatamente a sua caçada, seguindo a rota proposta pelo Levi, já que agora é o baixinho que está dando as cartas por aqui. Enquanto isso, a Titã Fêmea continua se regenerando dentro da floresta. O problema é que a regeneração está demorando mais do que o normal, devido ao grande esforço que ela fez para tentar escapar da tropa enquanto capturava o Eren. A essas alturas, a Anne correu, lutou e, consequentemente, consumiu energia por bastante tempo, e o Levi, que não é bobo nem nada, percebeu que ela já não está mais lutando com todo o seu vigor. Agora, sabendo que a Anne está com toda essa desvantagem, talvez você te perguntaria, como que ela pretende voltar para Marley nessas condições? E na real, a resposta é bem fácil. Mas para que eu possa explicar melhor, a gente vai ter que lembrar do momento em que os guerreiros colocaram os pés em Parades pela primeira vez. Não sei se vocês se lembram, mas o Magath avisou para os guerreiros, antes deles partirem em direção a Parades, que toda a noite de lua cheia haveria um navio marliano ancorado em Parades esperando por eles. Detalhe, essa cena com a explicação do Magath não apareceu no anime. Isso se confirma na segunda temporada, porque quando a lua cheia aparecia, o Zeke, a Pieck e o exército marliano chegavam na ilha no mesmo dia. Por isso, a Anne agora planeja voltar para o cais com o Eren a tempo da chegada do navio marliano. Olhando no mapa, ainda assim tem uma distância bem grande entre onde ela está e onde ela deseja chegar, mas felizmente para ela, a Anne não vai ter que fazer isso tudo sozinha. Afinal, o Reiner e o Bertolt estão entre a equipe designada para interceptar a Titã Fêmea, já que nesse momento da história, ninguém sabe que eles são aliados da Anne. É importante lembrar que quando a Titã Fêmea apareceu pela primeira vez, ela atacou o esquadrão pela direita, porque foi lá que o Reiner disse que o Eren estaria. É claro que o Eren não estava lá, já que o Reiner e o Bertolt receberam informações falsas do comando. Agora que o Titã de ataque está sob a posse da Anne, esses dois vão fazer o que for necessário para garantir que a missão seja bem sucedida. Diferentemente do que aconteceu na timeline original, onde eles nem mesmo tiveram a chance de defender a Anne por causa do lugar onde eles estavam posicionados. Porém, a situação em que eles se encontram nessa timeline é bem mais favorável. Enquanto isso, o esquadrão se move por fora da floresta em direção ao ponto que o Levi havia instruído, até que eles escutam um grito ensurdecedor vindo de dentro da floresta. Esse é o grito da Titã Fêmea, usando a sua habilidade de chamar os Titãs puros, o que funciona com mais eficácia dessa vez, já que a maioria dos Titãs puros já estavam pelas redondezas. Apesar de já estar bastante cansado dessa altura do campeonato, o tamanho e a resistência da Titã Fêmea permite que ela corra na frente dos Titãs puros até encontrar um local seguro. Ela vai usar esses Titãs para atacar o esquadrão de reconhecimento, caso eles tentem armar outra emboscada para capturá-la. Agora, o objetivo principal da Anne é sair da floresta e chegar até a Muralha Maria, onde ela pode usar o equipamento de locomoção 3D para escalar a muralha, carregando o Eren como refém. Uma vez no topo da muralha, ela teria o resto do dia para se recuperar sem se preocupar com os Titãs puros que estão pelas redondezas, e assim que cair a noite, ela vai poder iniciar a sua jornada até o cais. Neste momento em especial, a Anne não sabe quando e se o Reiner e o Bertolt vão vir para dar aquela ajudinha. Então ela já planeja fazer tudo sozinha, e se eles chegarem, tudo vai ser bem mais fácil. Ao ouvir o grito da Titã Fêmea, a tropa de exploração segue seu trajeto, mas dessa vez
com a consciência de que eles também vão ter que lidar com os titãs puros, o que faz com que o comandante Irving tenha que pensar numa nova estratégia. No começo do dia, o esquadrão tinha 2 armas capazes de subjugar a titã fêmea, sendo a primeira delas o seu pequeno arsenal bélico e a segunda o Capitão Levi. Só que no momento, eles não têm nenhuma dessas opções à sua disposição e por isso o Irving planeja usar uma pequena quantidade de titãs puros para tentar deter a fuga da titã fêmea. A ideia é que uma vez que a titã fêmea esteja fora da floresta, os soldados de elite cortem as suas pernas, o que é um objetivo realista considerando o que já aconteceu antes. Com isso, o comandante espera que pelo menos 3 ou 4 titãs puros ataquem a titã fêmea enquanto ela estiver caída, o que eventualmente forçaria com que a pessoa que está dentro da titã saia da sua nuca. O comandante sabe que a titã fêmea não é capaz de manter o endurecimento para sempre, então é certo que uma hora ela vai ter que sair de dentro da titã junto do Eren. A grande aposta do plano do Irving é que ele confia no esquadrão para não apenas cortar a titã fêmea, mas também restringir o número de titãs puros que vão chegar até eles. Afinal, se muitos titãs atacarem ela ao mesmo tempo, é muito provável que tanto a Annie quanto o Eren poderiam ser devorados naquela situação. Então, o destino da humanidade também depende da capacidade do esquadrão de matar os demais titãs puros. O Mickey alerta o esquadrão 10 segundos antes da titã fêmea aparecer, com um grupo de elite já pronto para atacar. Neste momento, o Reiner e o Bertolt certamente estariam se olhando com bastante preocupação, já que chegamos num ponto por aqui em que realmente é tudo ou nada. Se eles escolherem ajudar a Annie, então é bom que o plano realmente funcione, porque caso contrário, eles não teriam uma segunda chance. Por outro lado, se eles acham que eles não vão ser bem-sucedidos, então é melhor que mantenham a sua identidade em segredo, para que assim eles possam capturar o Eren numa outra oportunidade. O Reiner, em particular, se sente extremamente nervoso e em conflito graças à sua dupla personalidade, o que significa que tá tudo na mão do Bertolt. É ele que vai ter que escolher qual a melhor decisão a ser tomada neste momento. A titã fêmea então finalmente sai da floresta com o objetivo de seguir até a Muralha Maria. Como de costume, a Annie usa uma das suas mãos para proteger a sua nuca, mas as habilidades do grupo de elite são suficientes para cortar a mão da titã. Alguns segundos depois, os titãs puros também começam a sair de dentro da floresta, onde o comandante Irving dava um discurso motivacional para o resto do esquadrão. O Jean e o Armin avançam em direção aos titãs, enquanto o Mickey se junta para dar cobertura. A Mikasa e o comandante pulam em cima da titã fêmea, enquanto ela se arrasta pelo chão, 2 titãs puros se aproximam lentamente do seu corpo. Com isso, o Irving avisa a pessoa dentro da titã que a sua única opção é se revelar ou então ser comida pelos titãs puros. Mas ele promete que, se ela se render tranquilamente com o Eren, ele não vai matá-la. O Irving realmente não estava mentindo ao fazer essa proposta, porque ele sabe que seja lá quem for que esteja dentro da titã, essa pessoa guarda segredos que ele tem todo o interesse em conhecer. Mas no fundo, o comandante também teme que a titã possa se transformar de novo pela 3ª vez, só que como ela está extremamente fatigada, ele acredita que ela não vai ser capaz de fazer isso. Neste momento, alguns titãs puros começam a comer as pernas da titã fêmea. E aí que a Mikasa começa a ficar desesperada e grita para que a titã deixe o Eren sair. Enquanto isso, o Reiner e o Bertolt veem toda essa situação se desenrolar de perto. O Bertolt começa a suar de nervoso ao ver o corpo da titã fêmea sendo devorado, enquanto o Reiner parece que vai ter um surto psicótico a qualquer momento. A titã fêmea continua lutando arduamente para tentar se livrar dos titãs, e no desespero, ela olha direto para o Reiner como se estivesse pedindo para que ele fizesse alguma coisa. Com isso, o Reiner automaticamente dá um passo adiante, como se fosse salvar ela, mas ao mesmo tempo ele hesita graças à sua mente conflituosa. Isso chama a atenção do Irving, que pergunta para o Reiner se está tudo bem, mas o Bertolt livra o amigo, dizendo que ele gostaria de salvar o Eren daquela situação. É aqui que começa o momento da virada. A Annie começa a socar os titãs puros para ganhar algum espaço e emerge a partir das costas da titã fêmea com o Eren nos seus braços. Até então, o comandante era o único que suspeitava que haviam outros portadores de titãs dentro do esquadrão de reconhecimento, mas para alguns como a Mikasa, essa revelação de que a Annie é a portadora da titã fêmea não faz o menor sentido. Mesmo com seu desejo de salvar o Eren, ela está completamente confusa, sendo que a primeira pessoa a tomar a iniciativa e atacar é o próprio comandante Irving. Os 2 outros membros do esquadrão seguem logo após o comandante, e com os titãs se aproximando da Annie e do Eren, ela grita pela ajuda do Reiner. Isso acaba acontecendo porque a Annie se encontra numa situação desesperadora e o titã blindado é o mais apropriado para conseguir tirar ela dali. É claro que todos são pegos de surpresa por tudo isso, tanto que quando o Irving vira para trás, ele vê o Reiner atrás dele, dessa vez
com um olhar determinado no seu rosto. Antes que qualquer outro membro do esquadrão possa alcançá-los, o Reiner apunhala o comandante pelas costas, logo antes de morder a sua mão e se transformar no titã blindado. Enquanto isso acontece, o Bertolt corre na direção da Annie. Agora, por mais doloroso que seja dizer que o comandante Erwin está prestes a morrer, até mesmo nessa timeline alternativa, numa situação crítica como esta, o Reiner não tinha como permitir que o comandante sobrevivesse. Apesar de ser o cérebro do esquadrão de reconhecimento, ele também seria a primeira pessoa que iria alcançar a Annie, e os guerreiros não poderiam simplesmente esperar para ver o que iria acontecer a partir daí. Para eles, o comandante poderia decapitar a Annie imediatamente antes de conseguir resgatar o Eren, e como eles não sabem o que pode acontecer, a única garantia de que eles conseguiriam salvar a Annie seria matando o Erwin. O Bertolt e a Annie usam equipamento de locomoção 3D para pular nas costas do titã blindado, e assim o Reiner protege os seus amigos enquanto corre em direção ao território dos titãs. Neste momento, cada membro do esquadrão de reconhecimento sente um misto de dor, desgosto e confusão em relação ao que eles acabaram de presenciar, enquanto o Levi se mantém o mais tranquilo, ordenando que o resto do esquadrão vá atrás do Reiner para vingar o comandante. Uma coisa importante a ser mencionada é que, ao contrário da timeline original, a Ymir ainda não foi revelada como uma portadora do Titã Mandíbula. E eu não acredito que ela seria, já que seu objetivo principal é de proteger a Historia, e ao contrário da segunda temporada, ela não teria tempo de fechar nenhum tipo de acordo com os guerreiros. Dentro da mão do Reiner, a Annie conta aos seus companheiros sobre o seu plano de escalar até o topo da Muralha Maria, mas claro, eles precisam despistar o esquadrão de reconhecimento antes de poder fazer isso. Dos três portadores, a Titã Fêmea é a que tem maior resistência para corridas de longa distância, então é importante que ela tenha um tempo para se recuperar antes que eles comecem a sua jornada até o cais. Já quando o assunto é se livrar do esquadrão de reconhecimento, o Titã Colossal é a única arma que eles têm que é capaz de fazer isso rapidamente. No entanto, a Annie tem dúvida se o Bertolt realmente seria capaz de matar os seus agora ex-amigos. Ela tenta motivar o Bertolt da mesma forma que o Reiner fez na terceira temporada, e ouvindo isso do seu crush, é claro que o Bertolt diz algo como: claro, eu posso fazer isso. Ele chega à mesma conclusão que ele tem na timeline original. Ele sabe que os membros do esquadrão não merecem ser mortos, mas eles têm que fazer isso de qualquer jeito porque o mundo é um lugar cruel para se viver. Com o esquadrão de reconhecimento logo atrás deles, o novo plano dos guerreiros é de lançar o Bertolt na direção do esquadrão, onde ele se transformaria em titã colossal para destruir todos eles de uma só vez. Sim, a Mikasa, o Levi, o Armin e todos os nossos amados personagens são dizimados pela explosão gerada pela transformação do Colossal, até porque, numa timeline mais realista, não existe nada que eles pudessem fazer nessa situação para evitar um final como este. Dessa forma, os guerreiros conseguem se livrar dos seus perseguidores antes mesmo de chegarem até a Muralha Maria. Agora vamos entender o que aconteceria logo após esse trágico desfecho. Para começar, o Eren perderia a cabeça ao perceber que foi traído, já que ele não fazia ideia que tinha 3 portadores de poderes titânicos próximos dele esse tempo todo. Com isso, o Reiner corta os membros do Eren para evitar que ele se transforme em titã. Quando cai a noite, eles logo iniciam a sua jornada até o cais, onde ficam alternando entre a titã fêmea e o titã blindado para poderem chegar mais rápido no seu objetivo. Com isso tudo, eles conseguem alcançar seu destino em menos de 24 horas, garantindo que nenhum deles fosse devorado nesse meio tempo. O Zeke e a Pieck chegam no cais logo pela manhã, e a partir daí, o objetivo principal deles é levar o Eren até Marley. Todos sabemos que o Zeke tem o seu próprio plano de levar a raça Eldiana à eutanásia usando os poderes do Titã Fundador, mas os guerreiros ainda não fazem ideia de que o Eren também tem o Fundador sob a sua posse. Nesse momento, nem o próprio Eren sabe que ele tem a coordenada. Então, o Zeke tem pouquíssimas opções por agora. A única maneira realista de descobrir que o Eren tem os poderes do Fundador seria se o Zeke tivesse contato físico com seu irmão mais novo. Mas ele não poderia arriscar fazer isso, porque se ele o fizer, o Eren poderia destruir com tudo ou executar qualquer outra ideia maluca que ele tivesse naquele momento, o que deixa o Zeke numa situação bastante complicada. Com todas essas incertezas em torno das habilidades do Eren, o navio marliano segue o seu rumo de volta para casa, logo após eles conduzirem experimentos sobre os cidadãos de Hagako. No curto espaço de tempo que eles têm antes que o porco assuma os poderes do titã de ataque, fica impossível para que os irmãos Yeager venham a trabalhar juntos, assim como eles fizeram na timeline original. Mesmo que o Zeke consiga convencer o Eren de que os dois são irmãos, o Eren teria poucos motivos para ajudar um cara que ele conheceu há apenas alguns minutos a esterilizar a raça Eldiana.
Talvez nós poderíamos ter uma situação em que ele aceite a proposta, enquanto planeja secretamente trair o Zeke, mas como o espaço de tempo entre esses acontecimentos é muito curto, eu acredito que o Zeke não cairia nessa trama, com ele aceitando tudo isso tão rápido e tão facilmente. Como resultado nessa realidade alternativa, o porco acaba devorando o Eren e, sem saber, ele herda 2 titãs de uma só vez, o Titã de Ataque e o Titã Fundador. Como agora a Marley tem os poderes do Titã Fundador, eles podem ir até Parades, destruir tudo que existe por lá e, após isso, pegar todos os seus recursos naturais. Me conta aqui nos comentários o que tu acha que aconteceria logo após esses eventos, principalmente no que se refere ao destino do Zeke, porque eu pessoalmente duvido e muito que ele consiga convencer o porco a participar do seu plano de eutanásia. Se tu gostou desse vídeo e quer ver ainda mais conteúdo sobre Attack on Titan, deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.